Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o aluguel por temporada em Floripa. Então eu vou chamar aqui o Marcos para a gente começar o nosso bate-papo sobre Floripa. Fala, Marcos, tudo bem? Tudo certo, Romulo? Tranquilo? Tudo legal. Obrigado por você ter aceitado participar da live com o tema de aluguel por temporada em Floripa. Eu vou deixar que você se apresente para as pessoas aí que estão acompanhando na live. Eu vejo muito válida assim, essa interação de pessoas que estão envolvidas nesse mercado, né, do Airbnb, do aluguel temporada. É um mercado relativamente novo, pelo menos na ponta que a gente atua, que eu vou explicar um pouco melhor, que é na prestação de serviço, que é bem importante que quem está envolvido nesse mercado converse, né? Até porque cada um está na sua região e a troca de experiências é muito válida, né? Meu nome é Marcos Schmidt, sou daqui de Florianópolis, nasci em Florianópolis, cresci aqui, morei 10 anos no Canadá, estudei turismo e hotelaria lá fora, gestão de hotel e restaurantes, trabalhei com isso quando eu estava lá. Então você já é um profissa já na área aí. Então, a minha formação foi nessa área, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em hotéis e de ser gerente de restaurante, tudo. E aí, quando eu voltei para Floripa, foi bem interessante. E aí, a gente já vai até começar a entrar um pouco nas peculiaridades de Florianópolis, do nosso mercado, que quando eu voltei, eu já estava há um tempo no Canadá trabalhando com venda. Meus últimos anos lá, eu trabalhei com venda. E aí, eu voltei para cá e pensei, dei uma olhada, uma pesquisada para inserir nesse mercado da hospitalidade, do turismo aqui, que eu vi assim, na época não me encantou muito, que a gente tem uma sazonalidade muito forte aqui em Floripa e tinha uma série de outros fatores aí, mas no final das contas, quando eu voltei, eu acabei migrando para o mercado imobiliário e eu fui aprender a ser corretor numa das principais imobiliárias aqui de Florianópolis. Na época, quando eu entrei, a imobiliária era pequena, tinha 12 corretores, quando eu saí tinha quase 90, e nesse tempo, foram 6 anos na imobiliária, também tive a oportunidade de ser gerente de vendas e atuar como corretor. Nos últimos anos que eu estava na imobiliária, em dezembro de 2014, surgiu uma oportunidade de eu ser anfitrião de um apartamento no centro de Florianópolis. E um apartamento que, se eu fosse pensar no mercado imobiliário, era um apartamento que seria um patinho feio da venda, vamos dizer, né? Porque ele não tinha vaga de garagem, não tinha elevador, mas a localização era boa, mas seria um apartamento difícil de vender por ter essas características. No Airbnb ele começou a funcionar muito bem. Então, esses últimos anos que eu estava na imobiliária, eu estava também, era corretor e estava anfitrião de Airbnb. E foi a partir disso que eu comecei a ter muita gente perguntando, muitos clientes perguntando sobre Airbnb. Depois de resistir muito, assim, eu sou muito rápido, eu brinco, eu sou muito rápido de perceber as oportunidades. Levou só uns 4 anos para eu entender que tinha bastante gente procurando pelo serviço que hoje a gente presta nos anfitriões de aluguel, que foi a empresa que eu fundei com o meu sócio, o João, há 2 anos atrás, agosto de 2018, a gente começou a atuar como prestador de serviço nessa área. Essa é a história de como a gente chegou aqui, né? Juntou os dois, Vocês hoje têm mercado quantos imobiliário e turismo. imóveis? Ah, legal. E vocês hoje fazem a gestão aí de quantos imóveis? Porque a gente às vezes gosta de ouvir números, né? As pessoas que estão aqui assistindo provavelmente também devem gostar, mas é uma coisa muito fascinante, né? Quando a gente vê, quando eu falo de números do Airbnb, quando eu falo de dados e tal, Sim. realmente comunica de uma forma bem interessante, né? Então, só para as pessoas terem ideia, mais ou menos, ali da sua experiência, quantos imóveis você faz a gestão hoje? A gente está nesse momento, e eu vou dizer nesse momento porque a gente está num ritmo acelerado aqui. Hoje eu estou com 63 imóveis na nossa administração. Aí, tá vendo E eu estou só? falando hoje porque a gente está assinando contrato semanalmente. Boa, assim sim, pô, em 2 anos, ter aí 50 apartamentos é robusto, o negócio é grande. E muito aprendizado, muito Eu tropeço. imagino. Como que você vê o mercado de aluguel por temporada em Floripa, ainda que você falou sobre essa coisa de você veio do mercado imobiliário e começou a identificar a oportunidade no mercado de temporada e de que maneira isso transformou isso num negócio? Mas fala, pô, acho que funciona porque tem gente que está buscando esse tipo de serviço, como você já falou, Uhum. porque dá um dinheiro legal para os proprietários. Como é que foi essa descoberta aí?
A descoberta foi pela demanda mesmo, assim, foi insistência. As pessoas insistiram para eu prestar esse tipo de serviço, na verdade, né? Nos últimos anos que eu estava na imobiliária, principalmente os 2 últimos anos, eu comecei a me especializar num tipo de imóvel, num tipo de produto imobiliário, que é a construção a preço de custo, que a gente chama, né? Construção em sociedade, tem gente que chama em construção em SPE, condomínio fechado, tem vários nomes para o mesmo bicho, que basicamente é um grupo de pessoas que se junta, forma uma SPE para construir um empreendimento sem ter que pagar uma incorporadora, né, uma margem de lucro para comprar uma incorporadora na hora de construir um imóvel, né? E eu comecei a me especializar nesse modelo e comecei a ter contato com muitas pessoas que já eram investidores no mercado imobiliário ou que estavam interessados em investir no mercado imobiliário. E um dos grandes problemas que esse pessoal tinha é que quando eles recebiam o empreendimento, quando eles pegavam a chave daquele imóvel, daquele bem, muitas vezes eles queriam vender. Quando chegou ali para 2014, 2015 e o mercado entrou em crise, eles estavam tendo dificuldade de venda. Então, essa possibilidade de montar aquele apartamento, começar a rentabilizar imediatamente, enquanto o bem estava à venda ou até esperando um possível aluguel mensal, se tornou uma oportunidade de mercado para mim, que o cara queria, vou pegar a chave e vou começar a pagar condomínio, IPTU, etc. Se eu começar a botar alguém ali dentro, né, começar a trazer hóspedes de Airbnb para pelo menos pagar minhas contas. Além disso, eu vou ter um imóvel decorado para vender, né, um apartamento que quando eu vier mostrar para um potencial comprador vai estar todo bonitinho, limpo, cama feita, arrumado. Eu vou conseguir também acelerar a minha venda. Veio uma demanda muito em cima disso. Além disso, tem daí também uma peculiaridade de Florianópolis, que Florianópolis a gente tem, pensando em Airbnb, eu tenho um perfil centro e eu tenho um perfil praias. E o perfil praias tem uma vocação de aluguel de temporada muito forte. O faturamento no verão, ele compensa muito, né, para quem está pensando nesse modelo, né? E já existia um histórico de aluguel de temporada em Florianópolis desde que eu me lembro por gente. Assim, sempre teve aluguel de temporada, só não tinha plataforma. Ah, Sempre, sim. né? Mas isso é uma coisa generalizada, né? No Brasil inteiro sempre existiu um modelo, né? Mas era operado pelas imobiliárias ali. Eu peguei um pedacinho ainda disso, né? Que até antes de eu conhecer o próprio Airbnb, né? Aquela coisa, vamos passar o ano novo na praia, o carnaval na praia. É, Então, geralmente você buscava por imobiliária, né? E era aquela coisa mais ou menos, né? Da imobiliária que fazia lá um negocinho e tal, burocrático até, né? Então, mas faz parte, né? Você sente que existe uma demanda, no caso, vamos dividir duas coisas aqui, né? O uhum, momento pré-pandemia, porque agora qualquer coisa na vida que a gente for falar, a gente vai ter que falar pré-pandemia e pós-pandemia, né? Porque não adianta falar, como é que era? Era o quê, né? Então, na pré-pandemia, ou seja, antes da gente enfrentar isso que a gente vem enfrentando, inclusive teve bastante restrição em Floripa, se eu não me engano, me confirma se eu estiver errado, mas como é que era esse cenário, né, essa temporada? Tinha muito sobe e desce, então no verão era um pico maior, como você falou, e na parte de baixa temporada não alugava, ou você derrubava preço, porque né, tinha uma demanda menor, mas ainda assim era interessante. Então, como é que era o cenário pandemia, antes da pandemia, para a gente entender um pouco do histórico aí de Floripa, que todo mundo conhece, todo mundo quer viajar, ficar por lá e tudo mais. Conta um pouco aí para mim. Pensando nos dois perfis que eu citei, tá? Dois grandes perfis de Florianópolis. O perfil centro e bairros no entorno do centro. Eu tinha um cenário de demanda mais ou menos linear, vamos dizer assim, né? A minha taxa de ocupação não variava muito ao longo do ano. Por quê? De dezembro a março, eu mesmo no centro pegava o movimento do turista de verão, a pessoa que fica no centro e daí ia para as praias a partir do centro, se deslocava mais pela cidade ou até para o entorno aqui, a pessoa ia daqui para Balneário Camboriú, Garopaba, para as outras regiões aqui em volta e voltava, né? Durante o ano, daí eu tinha mais um movimento do pessoal que vem para fazer curso, cidade, né, Florianópolis é uma capital, então muito concurso público, cursos de preparação para concursos públicos, gente vindo para a Universidade Federal aqui para estudar por períodos mais curtos, vamos dizer assim, eventos, né? A gente não tem uma super demanda de evento, mas a gente
tem alguns eventos chaves ao longo do ano. A gente tem, por exemplo, um que é bem forte em Florianópolis, que é normalmente no fim de outubro, que é o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. Então, a cidade lota, realmente. Então, essa era a demanda do centro, tá? E aí a minha variação de valores no centro, do que eu considero, do que a gente considera ser a nossa super baixa temporada, vamos dizer assim, que é maio e junho, tipicamente, principalmente maio, para o Réveillon, muitas vezes que é o meu pico do ano, né? O Réveillon de Floripa é bem badalado, eu teria uma variação mais ou menos aí de 4 vezes o valor da diária. Então, um apartamento que é R$100 a diária em maio, tipicamente eu conseguiria alugar por uns 400 no Réveillon. E aí com variações ao longo dessa linha aí, de acordo com a demanda do momento, né? Já nas praias, 60%, às vezes até 70% do faturamento daquele imóvel é do dia 20 de dezembro ao fim de março. Pico mesmo de faturamento. É um período de altíssima temporada, né? Assim, ó, se for definir, separar mesmo as datas, de 20 de dezembro ao primeiro fim de semana de janeiro, é o super pico do ano, aqueles normalmente é uns 10 dias, a gente diz que é um mês em 8 dias, e literalmente é o 13º mês do ano para a gente em faturamento, assim, 26 de dezembro a normalmente 5, 6 de janeiro. É um mês de faturamento ali naqueles dias, nas praias, né? E aí o verão é a minha alta temporada, principalmente janeiro, né? Depois do carnaval, alguma coisa ali. E aí depois de abril até metade de dezembro, é um período que quando a gente conversa com os nossos clientes proprietários, a gente explica que é o período da gente pagar as contas para não ter que tirar o lucro do verão para pagar as custas do ano, que era o que tipicamente acontecia em Florianópolis antes do Airbnb, porque as imobiliárias só atendiam no pico do verão. Os proprietários literalmente fechavam a porta dos imóveis no fim de março e só abriu a porta de novo lá em dezembro para ter que quase reformar o imóvel, porque fica tanto tempo fechado na frente da praia que era, né, tinha que fazer toda uma preparação para o verão para poder começar a operar de novo no verão. Então o Airbnb trouxe essa possibilidade da gente pagar as contas ao longo do ano para o proprietário realmente ter um lucro mais alto no verão, né? Essa é a ideia das praias aqui. Então, a gente poderia entender que, por exemplo, um imóvel no centro, ele tem uma sazonalidade ali mais constante, até nos períodos de baixa temporada, por conta dos eventos, por conta da metrópole ali funcionando, né? A capital está funcionando. Então, talvez, por mais que eles sejam mais constantes, mais lineares em preços, né, tirando alguns momentos ali de pico, na praia sofre mais, né, essa sazonalidade, porque só o pico ali que acaba realmente conseguindo disparar muito mais, e aí no dia a dia ali na baixa temporada, os imóveis do centro costumam performar melhor, seria isso, né, ou não? Exatamente, e aquela diferença de 1 para 4 que eu falei no centro, na praia chega até 1 para 6, 1 para 7. Então, o meu valor de Réveillon é, na média, eu diria umas 6 vezes mais alto que o meu valor de maio. E aí, em janeiro, logo depois desse primeiro fim de semana de janeiro, a gente já tem uma queda, porque seria o valor de alta temporada mesmo, né? Que seria não 6 vezes, talvez 4 vezes e meia o valor da baixa. O que tiver rolando, né? Assim, a gente vai, pelo menos eu aqui em São Paulo, a gente vai testando o preço, né? Sim. Se vender, vendeu, né? Se não vender, a gente vai adaptando o pacote, né? Às vezes faz, dependendo do imóvel, você faz pacote mínimo de 7 noites, ou de 5 noites, ou de 3, ou de 10, enfim, né? Aí vai testando os preços, né? Mas uma hora, pelo menos aqui em São Paulo, a gente encontra o nosso piso e o nosso teto, né? A gente já meio que sabe, tipo, ó, se eu colocar R$100 no preço de um imóvel, é o mais barato que eu posso colocar, porque na média as pessoas acabam pagando R$100. Agora, em momentos de pico, pode jogar bem mais, né? Carnaval aqui em São Paulo tá bombando, né? Agora não mais, por conta da pandemia. Acho que o carnaval do ano que vem nem vai acontecer nas datas que deveriam acontecer. Mas é muito isso, né? De achar o melhor preço. Às vezes até recebo bastante mensagem de pessoas perguntando: Romulo, como é que eu defino o meu preço, né? Quanto que eu cobro? Será que eu cobro X? Será que eu cobro Y? Né? Por mais que você faça os cruzamentos de informação, quanto que você pagou no imóvel versus tanto que você tem de despesa e tal, no final é o que as pessoas querem pagar, né? Se você colocar R$1.000 de diária e as pessoas pagarem, então aluga por R$1.000, né? E assim
sucessivamente, né? Exatamente. Era um ponto que até na imobiliária, na compra e venda, a gente sempre comentava também a mesma lógica. Não adianta eu querer precificar alguma coisa por conveniência. Ah, eu paguei tanto, então eu vou cobrar tanto. Não vai cobrar o que o mercado vai Então, pagar. exatamente. Por mais que faça sentido, você falou, bom, sei lá, paguei R$ 500 mil num imóvel de praia, uma casa super fodona e tal, e aí você, às vezes, não consegue tirar, por exemplo, 0,5% de R$ 500 mil vai dar 2.500. Depende da casa, depende da localização, depende de um monte de lugar, depende do momento, né? Se Sim, a ó. conta funcionar, né, é isso. E depois da pandemia? Depois não, porque ela acabou, né? É, Como é que foi o impacto das reservas e da demanda e da sua empresa e dos clientes e dos proprietários desde o momento da fatídico 15 de março que derrubou todo mundo? Foi tipo um strike, assim, né? Como é que foi isso? eu acho que não tem uma pessoa que, pelo menos, que dependesse de alguma forma do Airbnb que não lembre-se do dia 15 de março, né? Não, a gente abriu o mês na ideia de botar números. No dia 15 de março, tinha 158 mil reais de reservas fechadas dentro do mês, né? Olhando o número de reservas fechadas dentro do mês. Quando chegou no dia 20 de março, esse nosso número tinha caído para 58, né? Então a Peraí, gente... tinha quanto? Eu tinha 156 mil reais de E foi reservas para fechadas. Foi para 58 em 5 dias. Depois eu ah, perdi, 58. Entendi. depois eu perdi mais umas ainda. Então, março, basicamente, a gente fez o resultado que tinha para fazer nas reservas que, né, já estavam em andamento até o dia 15, porque logo que o Airbnb, o Airbnb não, né? Logo que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia, aqui em Florianópolis tudo fechou muito rápido. Então, logo veio o decreto na cidade, no governo do estado. A gente, até por opção de negócio, parou as nossas reservas, porque a gente enxergou logo de cara que não ia ter como cumprir muitas das reservas que viessem na sequência. E aí depois, além da enxurrada do Airbnb e tal, aí realmente veio depois um decreto, uma decisão pelo Ministério Público de barrar realmente novas reservas do Airbnb aqui na cidade, né? Oficializou-se o que a gente informalmente já fez, né? Já tinha feito, porque já tinha visto que ia acontecer, de parar tudo. Então, assim, março o resultado que a gente teve foi esse, impactou bastante no nosso negócio, porque março é um mês que normalmente é bom ainda, né? Não é alta temporada, mas é bom, é um mês de transição, vamos dizer assim. E abril, a cidade ficou o mês inteiro aqui em Florianópolis de abril, estava proibido receber hóspedes. Então a gente zerou abril, para não dizer que não zerou. Nos últimos 4 dias de abril, a prefeitura liberou aluguel de temporada, e daí a gente tomou até um susto, porque na época a gente imaginou que, cara, quem é que vai querer viajar agora no meio desse rolo? Estava bem naquele começo de tudo. E a prefeitura liberou bem no feriadão do 1º de maio, e em 2 dias começou a entrar um monte de reservas de fim de semana. A gente nem tinha estrutura, a gente não estava preparado para receber, e nos assustou. Eu te confesso que nos assustou, porque a gente pensou, não sei se eu quero essa galera de fim de semana aqui nesse momento. Por causa de talvez um negócio reprimido de não, eu preciso curtir muito forte, né? Exatamente. Imagina. Assim, ó, começou a liberar, na quinta-feira a gente começou a receber o pessoal, tudo reserva de última hora, o cara reservando hoje para chegar amanhã. Na quinta-feira a gente começou a receber o pessoal, começou a chegar o cara sem máscara, não sei o quê, eu assim, não, para esse negócio aí. Aí a gente botou uma restrição de tempo mínimo de reserva para 5 noites. Porque a gente pensou, não, a gente não quer o cara do fim de semana, até porque a prefeitura estava literalmente indo de bairro em bairro, autuando quem tivesse, né, aglomeração, festa, tal. Começou a aparecer um monte de casos aí nos nossos imóveis. Felizmente a gente não teve essa situação, até porque a gente agiu rápido, mas teve situação de começou a ter cobertura com festa, tal, a prefeitura entrando e multando. A gente barrou bem rápido essa coisa da reserva de 2 noites, 3 noites. Então a gente teve um resultado bem pequeno assim em abril, só desse fim de semana. E aí em maio começou o fenômeno para nós aqui, que é um fenômeno mundial, que são as reservas, as estadias longas, né? As estadias de 30 ou mais noites.
E eu lembro que a gente estava em casa, meio que naquele assim, marasmo de o que a gente vai fazer, e eu comecei, 3 vezes por dia eu estava vendo a central de ajuda do Airbnb para ver o que os caras iam falar, né? Todas as lives do Brian Chess que eu vi, e a gente começou a perceber que o Airbnb foi lá e abriu uma aba para estadias longas. Começou a investir nisso. E a gente pensou, pô, os caras vão botar o dinheiro deles nisso, vamos nos adaptar rápido para a gente se enquadrar nesse modelo aqui e ver o que acontece. E deu certo. Deu certo. E aí foi bem interessante, porque o mês de maio, que tipicamente é o nosso pior mês do ano, esse ano, com a pandemia e as reservas longas, a gente aumentou o nosso faturamento médio por propriedade em 56%. Foi bem significativo, porque era um mês que tipicamente era muito ruim, que acabou ficando razoável. Claro que a gente teve que, né, muita oferta, a demanda ainda era fraca, então a gente teve que trabalhar valores. Eu literalmente liguei ou entrei em contato com todos os nossos clientes proprietários, um por um, para explicar a situação, tentar entender qual era o mínimo que a gente podia negociar para poder trabalhar com os descontos e fazer a coisa funcionar para pelo menos pagar as contas. Então a gente acabou tendo um resultado assim razoável em maio, e junho a gente teve um aumento de 12% no faturamento médio, também dentro dessa mesma ideia, das estadias longas. Julho que foi decepcionante. Porque julho é o mês que a gente já teria as férias de julho, já é um mês assim de retomada na nossa sazonalidade aqui, e aí foi um mês que a gente não teve uma boa performance. E agora agosto a gente está tendo um resultado bem legal. Está começando assim, a gente já tem Eu acho que a partir desse, não sei, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, porque as mortes elas ainda estão acontecendo e tal. Já existem várias pesquisas aí de várias plataformas que estão falando sempre na mesma lógica, né? Então as pessoas estão fazendo viagens mais próximas, né? Então elas saem de uma capital ali e vão para o interior ou vão para o litoral. Então eu acho que é o caminho que tá acontecendo. Eu não sei o que você vê com as pessoas que estão alugando os imóveis aí de Floripa, né? São famílias que moram ali numa cidade próxima e que querem uma casa, né, mais confortável ali para ficar um tempo ali na praia, por conta da pandemia, ficar isolado e tal. Você acha que existe esse perfil, conforme as pesquisas mostram, ou você vê de outra forma isso com o que você aluga? Certamente. O público, pessoas inclusive da própria cidade. A gente vê isso bastante nos imóveis como casas e coberturas, imóveis que têm áreas externas. Então a gente vê até hóspedes da Florianópolis mesmo, que estão procurando um espaço que elas tenham mais liberdade, comparado com, às vezes, um apartamento de 2 quartos, onde elas moram, tem filho pequeno e tal. Vamos pegar um local que eu tenho um jardim, que eu tenho um terraço, que eu tenho uma piscina privativa, alguma coisa assim, né? E daí a gente tem visto, na verdade, bastante gente vindo de São Paulo, aí da região de vocês, né, da capital e do interior mesmo. Muita gente de home office, né, que vem para Floripa para trabalhar no home office aqui. E aí foi bem interessante, porque aquela dinâmica que eu tinha explicado antes da praia e do centro, esse ano se inverteu. Porque no centro a gente não está tendo curso nenhum, não está tendo evento nenhum, e na praia é um local onde a pessoa pode trabalhar em casa durante o dia, e mesmo com as restrições, hoje a pessoa não pode ficar na praia aqui, mas isso tem, às vezes abre, às vezes fecha, dependendo da semana, mas existe a possibilidade da pessoa sair, dar uma caminhada na praia no fim do dia, enfim, ou pelo menos ter um visual, dependendo do apartamento, se tem uma vista para o mar, o cara está trabalhando ali com vista para o mar, em vez de ele estar onde ele estava antes, né? Então, a gente tem visto bastante isso. E o nosso mercado aqui, ele já é naturalmente um mercado assim de bastante gente que vem de carro para cá, né? Ele sempre foi. Até o nosso público estrangeiro de verão, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, percentual bem significativo vem de carro. Igualmente para as outras regiões do Brasil aqui em volta, Rio Grande do Sul, Paraná, interior do estado, São Paulo. Eu tive essa semana um hóspede que veio de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e veio de carro. Saiu às 5 da manhã e chegou às 2h30 aqui. Nossa Senhora. Então, a gente já tem esse perfil do pessoal que viaja de carro, né? Home office bem forte. Essa história de home office, até falei aqui no canal, aqui no Instagram várias vezes, né, que virou a tendência agora, mas vamos ver se isso vai sobreviver ao longo do tempo, talvez vá dar uma equilibrada, né? E eu acho que existe uma demanda aí bem reprimida, né, de pessoas que querem viajar, ainda não fizeram isso porque ou estão com medo ou porque
sei lá o quê, né? Acaba ficando em casa, mais isolado. Mas assim que as coisas começarem a liberar, o que as pessoas já estão fazendo, elas já estão indo ali para o campo, para a praia, ficando um tempo, para esquecer um pouco do negócio da cidade, que é uma coisa muito, né? Você fica preso ali no seu apartamentinho desse tamanho, principalmente em São Paulo, né? Que é pior ainda, né? Os apartamentos aqui são minúsculos, dependendo de cada pessoa, mas eu tenho uma expectativa, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que não sei se vai ser, mas por conta dessa demanda reprimida, eu acho que as cidades que mais vão bombar assim nessa retomada, quando as coisas melhorarem, a vacina chegar, são as cidades litorâneas, as cidades do interior, porque as pessoas vão querer viajar não importa para onde. Elas só vão querer sair da cidade e ficar em outro lugar, mesmo que seja para não fazer nada. Assim, fazer nada entre aspas, porque o pessoal já meio que tá fazendo nada em casa, entre aspas. Eu acho que quem tiver imóvel nessas regiões, vamos ver o que o futuro vai dizer, né? Isso é uma coisa que eu estou achando que vai ser. Só vamos confirmar lá na frente. Mas o que você acha, assim? Acho que é um movimento que está começando já, mesmo ainda estando no meio da pandemia, que acho que tende a se intensificar. Eu acredito que sim, a gente está, vamos dizer que a gente está dentro das possibilidades, está otimista com relação ao verão. Claro que a gente só vai saber a realidade realmente quando chegar mais próximo, né? E como é que as coisas vão estar naquele momento e que tipo de restrição vai existir na cidade. Mas eu também vejo, particularmente aqui em Florianópolis, que a pressão econômica, né, de todos os players de mercado aqui em Florianópolis, ela vai ser muito forte no verão. Muito difícil que na parte política se consiga manter restrições significativas durante o verão aqui em Florianópolis. Também, opinião minha total, não tenho nenhuma base de informação assim para chegar a essa conclusão. É uma percepção que a gente teve até desse último mês, assim, que já existiu uma pressão econômica para abrir no pico da pandemia em Santa Catarina, começou o relaxamento das restrições. Então, né, certo ou errado, cada um tem a sua opinião, mas a pressão econômica falou mais alto, no pico da pandemia. Então, eu imagino que no verão não vai ser diferente. Né? E eu concordo que as pessoas estão loucas para sair de casa e a gente já está vendo algumas reservas mais curtas acontecendo agora para setembro. Que por aqui também eu tenho sentido reservas menores, né? Antes, né, igual você, todo mundo, né, no Brasil todo, acho que até no mundo inteiro, talvez, em grande parte, as pessoas optaram em ficar um período maior, né? 15, 20, 30 dias por conta disso. E agora eu também estou sentindo o mesmo movimento, apesar da gente ser de cidade diferente, eu acho que o movimento ele acaba sendo uma coisa meio global, digamos, né? Então, acho que as pessoas, aos poucos, vão retomando a confiança de alguma forma, mesmo que no Brasil o negócio ainda não esteja controlado, mas são 5 meses, quase 6 meses, né? Que a gente já está nisso. No começo a gente falava, não, isso aí vai demorar um mês, já tá no esquema, já tiramos de letra. Não. Então, aquela coisa, eu acho que ainda vai até o ano que vem, até sair uma vacina, e quando sair a vacina, ainda tem alguns meses aí para ser distribuído para todo mundo, né? Ser aquela coisa toda, né? E enquanto a gente está nesse momento, nessa onda aí, está melhorando, mas ainda assim não está o que era antes, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está indo, está caminhando, mas não era o que era antes. Quais estratégias que você está adotando, né, para conseguir atrair mais pessoas, né? Tirar aquela pessoa que está na casa dela e convencer. E claro que o trabalho das plataformas é fazer essa intermediação ali, mas qual a estratégia? Você abaixa preço, você faz um pacote com desconto maior, você usa várias plataformas, como é que é a sua estrutura hoje nesse sentido para se proteger o máximo possível? A nossa principal estratégia foi realmente focar em qualificar as nossas acomodações para entrar nas estadias mais longas. Internet, a gente fez upgrade de internet em vários apartamentos. Como a gente é administrador, tudo isso passa por a gente se comunicar com os proprietários, explicar, enfim, porque a gente vê que quase todas as consultas as pessoas estão perguntando isso, qual é a velocidade da internet. Ficou muito mais relevante do que já era antes. Eu já brincava antes que hoje em dia o pessoal entra no apartamento, antes de perguntar onde é que fica a cama, o cara quer saber a senha do Wi-Fi, né? Mas, assim, agora mais ainda.
essa foi um grande ponto, assim, de qualificar a estratégia de precificação. Certamente, a gente começou a trabalhar uma precificação com desconto para estadias mais longas, e a gente trabalha com um sistema de precificação automática, né? Então, a gente readaptou ali os nossos parâmetros, né, de precificação para se adaptar a essa realidade. Descontos para estadias de 28 noites ou mais, trabalhando dentro de uma expectativa do que os proprietários consideram aceitável, mínimo aceitável. Não, Marcos, menos do que esse valor, eu prefiro deixar a porta fechada. Perfeito. A gente readequou esse piso, né, de valores, e em maio, junho, realmente a gente trabalhou no piso. Não, assim, o que não trabalhou no piso não fechou. Tinha muita oferta. Agora sim, por outro lado, a gente viu que a nossa taxa de ocupação foi 4, 5 vezes mais alta que a média. Algum resultado deu. E agora está recuperando o valor. Então, nossa estratégia, a gente readequou assim, alguns anúncios que a gente via que tinha esse potencial para mostrar um espaço externo, uma piscina privativa, um terraço, um jardim. A gente buscou priorizar um pouco mais isso dentro dos anúncios, né? Então, a gente readequou algumas descrições e títulos, enfim, para tentar refletir isso um pouco melhor. A gente sempre trabalhou com fotografia profissional e home staging quando a gente prepara os nossos anúncios, então a gente já tinha um trabalho fotográfico muito bom. Foi mais questão de, às vezes, dar um pouco mais ênfase em algumas coisas, né? Foi muito em cima disso. Mas, basicamente, eu diria que a estratégia foi essa, assim, foi pegar na central de ajuda de Airbnb o que eu preciso fazer para eu entrar nessa onda da estadia mais longa e seguir aquelas instruções ali. Pensei, pô, se os caras que são, né, que investem bilhões em marketing por ano estão botando o dinheiro deles nisso aqui, por que eu vou para outro caminho? E o nosso foco é realmente, no nosso negócio, a gente foca muito em Airbnb. A gente trabalha também com o Booking e com o Vrbo, né, o antigo alugue temporada, mas o grande, assim, 85%, quase 90% do nosso faturamento, dependendo do mês, vem do Airbnb mesmo. A gente foca muito em cima disso. Legal. Eu até cheguei a mexer em alguns anúncios, né, que privilegiavam a acessibilidade do ponto de vista de locomoção. Tinham alguns apartamentos que estavam ao lado do metrô, apartamento ao lado do metrô, mas agora, se eu falo que ele está ao lado do metrô, não é uma coisa, né, legal, não é tão atraente você falar que você está do lado de um lugar cheio de gente, né? Então eu tive que fazer algumas mudancinhas, né? E até fica de sugestão para as pessoas que estão aqui acompanhando. Eu privilegiei o Wi-Fi, tá? Então eu tenho, por exemplo, Wi-Fi de 100 mega em apartamento. Outros têm 240. Então, assim, é uma coisa que, opa, né? Porque agora as pessoas estão fazendo videochamada, estão fazendo calls com as empresas e, né, os trabalhos e tal. Então, isso chama atenção e é realmente isso que você comentou, né? As pessoas estão buscando Wi-Fi antes de tudo. Já era assim, mas ainda mais hoje, nossa, muito mais. E aí tinha um apartamento que tinha 10 mega de internet, para você ter ideia. E aí, hoje em dia, a gente tem preços muito bons, que eu pagava, para você ter uma ideia, R$ 89,00 por 10 mega de internet. Aí eu falei, pô, tá na hora de mudar. E aí a gente migrou ali, por exemplo, R$ 100 para 100 mega. Então, assim, é uma coisa absurdamente barata, se você for comparar uma coisa com a outra, e um valor muito grande que você acaba criando. Você pode usar esse recurso, né, essa velocidade muito rápida da sua internet, como venda. Né? O cara vai optar em ficar no seu, que tem 100 mega, do que no outro que tem 20 mega, 15 mega, enfim. Principalmente aquele cara, sabe, que só põe a internet para falar que tem, né? Que fala, não, bota aí um mais barato. Qual que é mais barato aí? Da Vivo ou da Claro? E bota lá, entendeu? Principalmente em casa de praia, né? Eu não sei se nos apartamentos ou nas casas que você administra, se alguma chegou a não ter internet antes. Tipo, não, nem precisa. As pessoas, elas vão para praia, vão para curtir, vão para não sei o que, internet para quê? Eu já ouvi muito isso. Eu acho que em algum momento cola, mas depois eu não sei se sustenta por muito tempo. Não, assim, no nosso primeiro ano de operação eu ainda tinha alguns imóveis que não tinham internet. Chegou um momento, isso antes da pandemia já, chegou um momento que a gente simplesmente não fecha contrato se não tiver internet. Porque eu sei que eu não vou dar resultado para o meu cliente.
para o meu proprietário, né? E na praia, certamente, tinha muito dessa mentalidade. E com a pandemia agora, é engraçado, porque eu estava falando dos 60 mega, eu estava me lembrando que o primeiro apartamento que a gente administrou, quando a gente começou, a gente precisou fazer um upgrade, porque a nossa primeira hóspede era uma moça da Inglaterra que dava aula de inglês online e tal. E aí a gente fez um upgrade, para 60 mega e botou, era assim, era o título do anúncio, internet 60 mega. Hoje, 60 mega é o mínimo. E realmente teve alguns casos teve um em particular, um imóvel que a gente tinha na praia, que a internet era também, era 5 mega a internet. E aí eu comecei a mostrei para o proprietário, eu assim, olha aqui, eu tô com uma consulta aqui, isso é um real, aconteceu faz umas 3 semanas, eu tô com uma consulta aqui de R$ 5.000, o cara disse que ele só fecha se ele tiver internet boa. E aí eu mostrei, é justamente isso, a pessoa está pagando, sei lá, 60, R$ 70 por uma internet de 5 mega, e tem um pacote de 120 que nos primeiros 12 meses é 240 por R$ 100. Para fechar a reserva, que só fecha se tiver internet boa, senão o cara não fecha. Literalmente o hóspede botou, olha, eu gostei mais do teu, mas eu não vou fechar sem internet apropriada para poder trabalhar. Entendeu? Então, é a realidade. É o que eu falo de eficiência, né? Gestão e eficiência. Não adianta você ter um baita de um apartamento, mais incrível possível, e ele não tem algo ali básico que não é caro, se você for ver. Aí você pega um outro que às vezes pode até ser piorzinho de alguma forma, só que ele tem uma baita de uma internet, ou sei lá, uma TV smart, sei lá, lava-seca. que acaba... Uma lava e seca, cara, isso faz muita diferença. Eu tenho alguns apartamentos que não tem lava e seca porque não tem espaço, um estúdio pequenininho, não tem nem lavanderia coletiva, nem nada. E esse foi um ponto negativo que fez com que alguns apartamentos custassem para serem reservados. Então, os que tinham máquina de lavar foram um grande diferencial, porque você pega essas pessoas que ficam 30 dias, se você não tem uma máquina de lavar, o que você vai fazer? E não tem lavanderia aberta, porque já, né, na época fechado e tal. Então, realmente, para mim, foi um diferencial os que tinham e um peso, né, os que não tinham a máquina de lavar. E uma pena. Por exemplo, o perfil das pessoas que estão alugando com você, os proprietários, eles são pessoas que compram para renda ou são pessoas que têm uma casa ali de praia e que vão de vez em quando, então eles estão mais assim suscetíveis a não necessariamente faturar alto o tempo inteiro. Porque aqui em São Paulo é uma coisa meio do pescoço. Assim. Se você não fatura, que é muita coisa de investidor, as pessoas querem, ou porque precisam de fato daquela renda específica, né? Elas contam com esse dinheiro. Né? Obviamente que na pandemia é de se compreender e de passar isso adiante, mas eu queria entender um pouquinho do perfil desses donos de imóveis, até para as pessoas que estão acompanhando aqui, entenderem um pouco, às vezes pode ser elas mesmas, né? Porque como tem muito proprietário aqui que faz aluguel por temporada, pode ser que você esteja falando de algum deles, né? Do ponto de vista de, você que tem um imóvel lá, funciona assim, assim, assado, a renda, talvez ela seja melhor assim e tal. Perfil mesmo de proprietário que você costuma atender lá aí em Floripa. Para roubar a palavra que meu sócio gosta de usar para o nosso perfil aqui, eu diria que a maioria dos nossos clientes hoje são clientes que têm aquele imóvel por legado, vamos dizer assim. Então, é um imóvel que ou já estava na família, às vezes são irmãos que têm um imóvel que era dos pais e que por algum motivo ainda está na família e as pessoas não têm tempo ou a disposição para tocar o aluguel. A gente tem um percentual de proprietários, como eu citei antes, que são investidores que estão pensando em vender, e aí, enquanto eles estão vendendo, eles estão estão rentabilizando aquele bem, transformando um passivo num ativo enquanto eles estão vendendo, né, para não ficar pagando condomínio, IPTU e tal. E a gente tem o perfil investidor também, principalmente nesse segmento que eu comentei antes ali, do pessoal do preço de custo. Em bairros específicos que têm essa vocação de aluguel de temporada, né? Então, praias, a gente tem Jurerê aqui, que é muito forte. Jurerê é quase que um meio termo entre o centro e a praia, porque Jurerê tem uma movimentação de bairro, assim, de eventos e de centro, e Jurerê fica muito próximo da
principal via aqui do estado, em volume de veículos, que é a SC 401, que é a via que leva do centro para o norte da ilha, e que é a via onde estão localizadas um percentual muito grande das empresas de tecnologia, que hoje movimentam a maioria do PIB de Florianópolis, né? Essas empresas de tecnologia tem muita gente trabalhando em projeto, muita gente se movimentando, e tem gente trabalhando fixo, e Jurerê fica próximo e fica meio que no contrafluxo, dependendo dos horários. Jurerê funciona um pouco como centro e um pouco como praia. Então, é um bairro muito forte, assim, para quem está pensando em investidor. Então, a gente tem muitos investidores que estão em Jurerê e estão no centro. E o pessoal da praia, quem investe em praia, tem esse entendimento que o lucro é no verão, né? E que é possível lucrar no verão. E daí, o resto do ano é uma época de não matar o lucro do verão. Então, de sobrevivência. Exatamente. Né? Tipo o urso que vai hibernar, né? Ele sai para caçar no verão e hiberna por meses ali pequenininho, protegido, né? Exato. É bem isso. Exato. Então, a gente tem, assim, um pouco de tudo, tá? Na nossa carteira. A gente tem um pouco de tudo. Mas a gente trocou uma ideia outro dia sobre isso, né, Romulo? A gente tem um cuidado muito grande, assim, com esse discurso eu sei que tu bate muito nisso também, no discurso de que o Airbnb rende 3 vezes mais com aluguel anual e tal. Eu sempre digo que a palavra não é rende, a palavra é fatura. Certamente fatura. Eu não bato nisso, né? Eu bato ao contrário disso. Não, né? exatamente. As pessoas acham que é isso. Sim, bate nessa ideia de que o Airbnb não é necessariamente mais rentável. Pode ser mais rentável, depende da situação. Né? Ele certamente fatura mais, isso eu não tenho dúvida, ele fatura mais. Agora, daí a ser mais rentável, depende, né? Depende dos custos de condomínio, administração, etc. Exatamente. Tudo mais. Porque senão a gente acaba caindo ali numa falácia, né? Não, porque no Airbnb você ganha 3 vezes mais. Ganha, mas não quer dizer que você bota no bolso 3 vezes mais. Né? Exato. Então é bem isso. Como funciona a carteira dos seus imóveis para alocação? Vocês alugam mobiliado e sublocam? Olha, eu tenho imóveis tanto de proprietários quanto imóveis sublocados, tá? Numa proporção aí de 80-20. Na verdade, até mais, 90-10, né? 90% proprietário, 10% de sublocado. Então, essa é mais ou menos a proporção que eu tenho aqui. Você, Marcos? A gente não subloca, a gente trabalha exclusivamente com imóvel de proprietários e a gente tem um padrão, um inventário padrão que a gente coloca para os proprietários para a gente poder operar naquele imóvel. Então, 100% dos imóveis são de proprietários aí que vocês administram, né? Sim. Beleza, vamos para a próxima aqui. Como administradores, vocês contabilizam tudo do AP, itens de cozinha, roupa de cama. Vou começar por mim. Sim, eu contabilizo, a gente faz um inventário quando a gente pega o imóvel, e esse inventário ele é jogado no sistema, então a gente tem todo o controle de todos os itens, e a cada saída a gente tem um checklist, tudo automatizado dentro do sistema, com as coisas mais importantes. A gente não fica olhando, tem 3 talheres, não olhamos isso, a gente olha o macro, né? Se a TV está funcionando, se a cafeteira está em ordem, se a geladeira não está condicionada com ela, entre essas coisas assim, né? Então, a gente contabiliza na entrada, quando a gente pega o imóvel, a gente faz um esqueletão dele todo descrito dentro do sistema. E você, Marcos? A gente é mais ou menos assim, porém o que a gente faz a gente tem um inventário padrão, como eu citei antes, e por contrato, a minha responsabilidade de vistoria é sobre os itens que estão naquele inventário. E aí a gente orienta o proprietário, se o proprietário por algum motivo quiser deixar itens a mais do que tem no nosso inventário, a gente explica que a minha equipe está treinada e a nossa responsabilidade se resume ao inventário, que a gente faz ele de uma forma mais completa e enxuta possível, para ter tudo que o hóspede precisa, mas também não ter coisa que vai tirar a nossa eficiência no dia a dia, né? E roupa de cama e banho, a gente fornece tudo, com lavanderia industrial e higienização têxtil industrial. Acho que tem uma pergunta de enxoval, talvez a gente passe por ela, né, se der tempo. Quando você acha que volta a demanda no Airbnb? Minhas visualizações em 7 e 0 reserva. Olha, não dá para saber, tá? Pelo menos aqui em São Paulo não dá para saber quando volta. Só quando a confiança das pessoas de fato voltar, né? Uhum. Agora, visualização, às vezes o Airbnb eu acho sempre meio ruim nessa parte ali e tal. Eles melhoraram agora um pouco, mas você tem que ver sempre a conversão, né? De quantas mil visualizações ou quantas dezenas de visualizações você tem, quantas reservas
viram, né, para dar essa taxa de conversão, né, que geralmente fica em 1% ou menos de 1%, depende muito, né? Por aí como é que é, Marcos? Eu diria que a nossa percepção é que nos últimos 10 dias a nossa demanda voltou assim de uma forma bem animadora. Tá? Uma crescente interessante, a né? gente tem Legal. fechado bem legal, assim, tá começando a funcionar muito bem, mas reservas de última hora, num Ó, quer horizonte ver? no máximo de 30 dias para frente. Muito boa noite, alugo as minhas 2 casas pelo Airbnb, quero ser co-anfitrião. Vai lá, Marcos, fala aí você até tem um curso que você bolou, que você criou, aproveita e já fala para o pessoal aí. Então, a gente desenvolveu o método anfitrião de aluguel, que é basicamente um passo a passo de como eu faria se eu estivesse começando hoje e fosse atuar sem a estrutura empresarial que eu tenho hoje, né? Então, assim, poxa, se eu quisesse ser um anfitrião de casa, com home office, como que eu faria? Quais seriam os primeiros passos? Como é que eu encontro meus primeiros clientes? Como é que eu organizaria as coisas? Método anfitrião de aluguel, como a gente faz, né? Tá tudo ali descrito no curso e a gente tem vários vídeos também, enfim, acho que entre o teu canal, né, Romulo, e o nosso, a gente tem bastante material aí para quem quiser também ter algumas dicas de como começar. Vocês podem acessar o perfil aí do Instagram que vocês estão vendo do Marcos, do Anfitriões de Aluguel, e também tem o canal no YouTube com outros conteúdos relacionados a esse universo que a gente está falando. Em julho, quando normalmente ocorrem férias escolares, há aumento do valor? Caso positivo, qual o aumento, considerando a baixa? Eu vou responder primeiro. Aqui em São Paulo, a gente não tem muito essa diferença assim, entre julho, janeiro, fevereiro, março, é meio que linear, né? Em alguns momentos a gente tem picos, né? Tirando pandemia agora é meio que salve-se quem puder. Então, a gente sobe e desce preço, vai testando o que é melhor. Em praia, eu já não sei se isso afeta. Acredito que sim, né? Por ser um período de férias, como é que é isso? A gente tem, sim, um aumento de demanda e como eu trabalho com precificação automática, naturalmente, quando tem mais gente entrando no site procurando, os meus valores sobem um pouco. Mas não é um aumento muito significativo para julho, não. Mas tem, sim, tem um certo aumento de demanda e de valor. Eu queria agradecer você, Marcos, pela participação e ouvir as suas últimas considerações para a gente encerrar. Igualmente, tudo de bom. Agradeço também a oportunidade. Muito legal o bate-papo. Espero que a gente possa ter outras conversas. De repente, outros temas. A gente pode pensar alguma coisa em conjunto aí. E muito feliz de estar aqui.